CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui no CBN Esportes, na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de Fórmula 1. A Alpine anunciou hoje pela manhã a liberação do piloto australiano Jack Doohan, de 22 anos. O jovem iniciou 2025 como titular na equipe francesa, mas perdeu a vaga depois de 6 provas para o argentino Franco Colapinto, que foi mantido entre os starts para a temporada 2026. As notícias seguem ruins nos lados do Moisés Lucarelli. O destaque da Ponte Preta chegando com você. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Ainda no Transferban, a Ponte perdeu mais um jogador para o Campeonato Paulista. Serginho ontem teve o contrato de empréstimo publicado no BID com o Norte, clube que disputa a primeira divisão do futebol mineiro da cidade de Montes Claros. Segundo a apuração, o atleta já tinha um acordo com a diretoria em caso de uma proposta melhor financeiramente. A Ponte tenta derrubar esse Transferban para ter os atletas que foram contratados pro duelo contra o Velo Clube. Só que dos jogadores que foram contratados, tem alguns que estão insatisfeitos. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a notícia é boa, porque a Ponte eliminou a Francana em um jogo emocionante dos pênaltis e garantiu vaga para a terceira fase da Copinha. A Macaca joga contra o Cruzeiro amanhã, 5 da tarde, no Lancha Filho, em Franca. Kings League é destaque no CBN Esportes. Após golear a Arábia Saudita, o Brasil garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da categoria. Próximo compromisso é hoje, em 7 da noite, contra a Itália, em Guarulhos. E agora o destaque do futebol paulista com Leonardo Dai. O São Paulo confirmou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Matheus Doria, mais um reforço para 2026. No Corinthians, o também zagueiro Gabriel Paulista foi apresentado e já treinou com o grupo. Vitor Roque treinou com bola com o resto do grupo em parte do treino do Palmeiras nesta segunda-feira, mas ele não deve jogar o clássico desta quarta contra o Santos, que viaja ainda nesta terça-feira para São Paulo. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos venceu o Cuiabá por 1-0 e se classificou para a terceira fase. Já o Corinthians foi eliminado com uma derrota por 2-1 para o Guarani. Nesta quarta-feira, o Palmeiras decide a sua vaga às 7h30 contra o Vitória e o São Paulo joga contra a Portuguesa a partir das 8h30. No tênis, Thiago Wilde e Gustavo Reis estrearam com vitória no quali do Australian Open. Os brasileiros passaram por Álvaro Meza e Jay Clark. Eles precisam de mais 2 vitórias para a participação na chave principal do Simples, ao lado de João Fonseca, no Grande Slam de Melbourne. Hoje tem Bugrão em campo. Destaque do Guarani chegando com você, Antônio Lupe. Primeira partida do Guarani fora de casa. O Bugre viaja até Novo Horizonte para enfrentar o Novo Horizontino às 7 da noite. A equipe comandada por Matheus Costa busca a primeira vitória no Campeonato Paulista após um empate em 1-1 com o Primavera na estreia da competição. Notícia ruim pro Guarani. Igor Pereira, volante, teve uma lesão constatada no joelho e vai precisar passar por cirurgia. No meio-campo, 2 jogadores brigam por uma vaga: Ralf e também Natan Melo. Na Copinha, deu bugre contra o Corinthians. O Guarani venceu por 2-1 e eliminou o todo poderoso timão da competição. Na próxima fase, o Guarani enfrenta o 15 de Jaú, amanhã, 11 da manhã, em Jaú. O Real Madrid surpreendeu ao anunciar a saída do técnico Xabi Alonso e também o substituto. Depois de informar que a decisão pelo fim da era Alonso foi em comum acordo, o clube confirmou que Álvaro Arbeloa, ex-lateral e zagueiro da seleção espanhola, assume o time merengue. Ele estava no Castilha, que é o time B do Real Madrid, e agora comanda
o Real após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha. E agora a central do Scheibe com Paulistão Raiz. Tudo bem, Fábio Scheibe? Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Paulistão, o Lupe falou há pouco que tem jogo do Guarani, mas hoje também às 9:30 da noite tem outra partida válida pela segunda rodada do Paulistão. O Capivariano, de volta à elite do futebol paulista, joga em casa, enfrenta a Portuguesa. Lembrando que na primeira rodada o Capivariano não foi muito bem, perdeu de 4-0 para o São Bernardo, assim como a Portuguesa também, que acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0. E a equipe do técnico Hélio Cizenando tenta a primeira vitória na competição nesta noite, jogando na Arena Capivari. Isso aí, estamos na torcida aí pelo Leão de Capivari. E quero aproveitar esse espaço aqui para parabenizar o futebol de Campinas na Copinha, que ontem deu show. A vitória do Guarani por 2-1 contra o Corinthians em Jaú. O Guarani avança, e a Ponte Preta com o garoto João Bezerra, né? Goleiro, bom jogador aí, sendo o herói do time contra a Francana. Vale lembrar, né? É uma Ponte que juntou os cacos no meio da competição, porque os titulares precisaram subir para ajudar o profissional. Então é uma classificação que vale demais aí. Futebol de Campinas confirmado na terceira fase, duas pedreiras, né? A Ponte joga contra o Cruzeiro amanhã em Franca, né? 5 horas da tarde, e o Guarani joga contra o 15 de Jaú às 9:30 amanhã. Parece fácil, mas não é não, viu? 15 de Jaú se mostrou aí uma pedreira também pela frente, mas boa sorte a dupla campineira. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Terçou? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Realmente alegria, né, para as duas torcidas de Campinas com relação à Copinha. Gostei do goleiro do João Bezerra, provocador, né? Lembra um pouco de Dibu Martínez, né, da Argentina. E me diverti com a transmissão do pessoal de Franca, cara. Nossa, foi muito engraçado, mas deixa pra lá. E a Ponte se classificou. E o Guarani com mais autoridade, né? A Ponte já se encaminhava por uma eliminação. O menino Heitor foi lá e fez o gol e levou a decisão para os pênaltis. O Guarani com uma autoridade maior venceu o Corinthians, chegou a construir uma vantagem por 2 gols. O Corinthians ainda diminuiu, mas o Guarani caminha firme e forte. De qualquer maneira, uma segunda-feira de alegria para as torcidas de Campinas, pelo menos nas categorias de base. E lamentável agora, partindo para o profissional, a lesão do Igor, né? O Igor fez um bom jogo contra o Primavera. O Guarani fez um investimento junto ao Náutico, um jogador que chegou com status de titular, e já tem aí esta notícia ruim pro técnico Matheus Costa, e boa recuperação pro menino Igor Pereira. Só lembrando, né, Júlio, só pra destacar a Copinha ainda, que a Inter de Limeira foi eliminada ontem, jogando contra o América Mineiro, acabou perdendo por 2-1. Portanto, os dois times de Campinas então representam a região neste momento na Copinha. 11h13, são esses os destaques então do nosso CBN Esportes. Convido você a participar e interagir através do nosso WhatsApp, código de área é o 19-991-869-070, 991-869-070. O WhatsApp fica à sua disposição a partir de agora. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação Júlio Nascimento. Agora são 11h14. Reta decisiva da Superliga, e o Vôlei Renata tem compromisso importante pela frente. Quarta-feira, dia 14, às 9 da noite, o Vôlei Renata embarca para Goiânia para enfrentar o Goiás. E aqui na CBN Campinas, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Campinas. Vôlei Renata e CBN, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. No dia a dia, nossa produção não para levar a melhor informação para você. No CBN Campinas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, eu e Felipe Pereira estamos com você atualizando em entrevistas, reportagens, os assuntos que impactam o nosso dia a dia. Te espero em 99.1, aqui mesmo no YouTube da CBN Campinas, ou nos acompanhe nas redes sociais.
Seja no Cambuí, no Rosário ou no Dom Pedro, o Gil é o seu lugar para curtir todos os momentos. Venha pra cá também. Giovanetti, historicamente o melhor, especialmente no verão. Se beber, não dirija. Onze horas e 16 minutos. Mário Quintino com a gente aqui para informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações já da região central de Campinas. Tem atendimento de uma ocorrência na Rua General Osório, já nas proximidades da Francisco Glicério. Atenção, então, região ali do Largo do Rosário, acaba diminuindo a velocidade. Na Francisco Glicério a movimentação é maior, chegada já para Moraes Salles e também mais à frente para quem vai acessar a Avenida Aquidabã. Na Aquidabã, por enquanto, sem problemas nos dois sentidos. A Via Expressa Valdemar Pascoal também tem boas condições. Falando rapidamente também de uma rodovia, Júlio, na SP-308, a rodovia do Açúcar, tem atendimento de uma ocorrência à altura do quilômetro 153, à altura de Rio das Pedras, para quem vai no sentido de Capivari. Foi um capotamento de um veículo, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Não teve feridos nessa ocorrência, mas ainda tem atendimento, então atenção, você que passa pela rodovia, sai de Piracicaba e vai em direção de Capivari. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora 11h17. Hey, Campinas! Chegou o 99 Food, sua nova opção de CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos. Vamos lá com o Leonardo Dai trazendo informações do futebol paulista. Dai. O São Paulo confirmou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Matheus Doria, que estava no futebol mexicano há 7 anos e meio. O jogador chega com um contrato até o fim do ano de 2027 no tricolor do Morumbi. Ele foi revelado pelo Botafogo, depois foi jogar na França, no Olympique Marseille, mas tem mesmo a maior parte da sua carreira no futebol do México. Foram 6 temporadas no Santos Laguna e agora 1 ano e meio no Atlas. Na carreira, Doria já tem uma passagem pelo São Paulo. Foi em 2015, quando ele veio emprestado pelo Botafogo. Agradecer o carinho que eu tive em 2015, que foi enorme, uma coisa que eu guardei no meu coração para sempre, e é uma coisa que me motivou a voltar para casa, né? Da minha parte, dizer que eu vou trabalhar muito, né? A ideia é buscar título já agora que já começa o Paulistão, e vamos que vamos. Zagueiro novo também tem o Corinthians, que apresentou nesta segunda-feira Gabriel Paulista. O jogador de 35 anos já até treinou com o grupo. Ele foi revelado pelo Vitória e cedo, aos 23 anos, foi jogar no futebol europeu. Passou por Villarreal, Arsenal da Inglaterra, Valência, Atlético de Madrid, Besiktas da Turquia, onde estava até chegar ao Corinthians, o sonho da sua carreira. E hoje eu tô aqui, cara, sempre sonhei, às vezes eu nem acredito que eu tô aqui, às vezes, e se eu tiver um sonho eu não quero acordar nunca mais. Nos últimos dias, quando eu já tava em conversa, não conseguia dormir, espero ansiosamente de poder jogar o próximo jogo com todos os clubes que eu joguei, acho que esse daqui é o maior.
No Palmeiras, o atacante Vitor Roque participou de parte da atividade desta segunda-feira junto com o grupo, trabalhando com bola. Ele ainda não deve, no entanto, jogar o clássico desta quarta-feira contra o Santos. Com o lateral esquerdo Jefté machucado, o Verdão inscreveu um garoto da categoria de base, Arthur, no Campeonato Paulista. O Santos viaja ainda nesta terça-feira para São Paulo para o clássico de quarta às 7:30 da noite em Barueri. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos venceu o Cuiabá por 1-0 e se classificou para a terceira fase da competição. Vai jogar na próxima fase contra a equipe da Ferroviária de Araraquara. Já o Corinthians foi eliminado, perdeu por 2-1 para a equipe do Guarani. Nesta terça-feira, o Palmeiras e o São Paulo também tentam a classificação para a terceira fase. O Palmeiras joga às 7:30 da noite contra a equipe do Vitória e o São Paulo joga às 8:30 contra a Portuguesa. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações do futebol paulista. Aliás, é uma rodada que tem nada mais, nada menos, né, Carlão de Freitas, o que é o primeiro grande teste aí nesse investimento do Santos, aí nessa expectativa que o Santos criou para essa temporada contra um Palmeiras que a gente sabe que é sempre muito forte, né? Mas mesmo o Santos tendo vencido e um Palmeiras ainda meio que remendado, né, pra temporada, o Palmeiras ainda está mais ajustado, é um Palmeiras mais organizado, o Santos num processo de formação. Tudo bem que vem empolgado pela vitória sobre o Novo Horizontino, não venceu qualquer um, né? Venceu um adversário forte de virada, com o gol do Gabriel, o gol do Gabigol. Mas eu acho o Palmeiras com uma leve vantagem, talvez até utilize os jogadores titulares, não todos, mas já utilize aí uma base um pouco mais forte. Embora seja um clássico e o Santos vivendo esse momento de euforia, eu acho que o Palmeiras ainda está mais preparado que o Santos. E aí, Fábio Chaib, é o grande duelo da rodada, né? Exatamente, o Santos que tem um desfalque de última hora, né? Justamente o Souza, que foi vendido para o Tottenham da Inglaterra, lateral esquerdo, foi criado na base do Santos também, cerca de 15 milhões de euros, 94 milhões de reais. O Santos tentando se encaixar, né? Tem algumas novidades, alguns jogadores que são remanescentes da temporada passada, mas o Santos tentando justamente voltar ao trilho dos grandes times, né? Foi assim já na temporada passada e agora mais uma vez. Já o Palmeiras que tenta se reencontrar, contratou apenas o Marlon Freitas, né? Teve um final de ano um pouco conturbado, depois a vitória contra a Portuguesa, agora pega mais moral, justamente a estreia de Marlon Freitas, e amanhã deve ter um time com mais titulares que teve no Canindé, principalmente a volta de Flaco Lopes. Vitor Roque ainda não sabe se vai pro jogo, teve uma pequena contusão, mas o Palmeiras tentando se encontrar agora já com o time titular, né? É isso. Agora aqui só completando, né, sobre esse patrocinador master aí do Corinthians, a previsão, segundo o Gabriel Oliveira do GE. Globo, é de 150 milhões por ano, só no valor de contrato, e tem as verbas, os bônus, né, as bonificações também, então esse valor pode ajudar demais, inclusive do valor total, né? Esse bônus que a gente nunca vê, né? A gente nunca sabe se foi ou não foi. A gente nunca sabe, mas, por exemplo, o valor total aí por 3 anos é 309 milhões, só que aí 309 milhões, incluindo 57 milhões pro Memphis. Nossa. É o mesmo patrocinador, né? Que naquela oportunidade. Esportes da Sorte. Cara, é impressionante o Corinthians. Cara, o Memphis ganha muito dinheiro no Corinthians. Mas ele saiu do hotel, né? Saiu. É impressionante o Corinthians diante destas cifras, como que não consegue se organizar, né? O Corinthians tivesse aproveitado aquele boom de 2012 com as conquistas que teve, ainda 2015, resquícios em 2017, o Corinthians hoje estaria sim na prateleira de um Flamengo, de um Palmeiras, tem força para isso, os números são astronômicos, são números aí assustadores pelo lado positivo, só que infelizmente é um clube administrado por pessoas que não têm um interesse no clube, né? E isso não é de agora, é de várias administrações, e o Corinthians acho que perdeu tempo nessa luta para dominar o futebol brasileiro. Quem vive situação complicada é o São Paulo. Essa semana tem uma semana decisiva, né? Sexta-feira tem a votação do provável impeachment do Júlio Casares, e ontem a oposição conseguiu uma vitória fora dos tribunais aí também, que a Justiça de São Paulo concedeu a autorização para o voto online
Portanto, mais pessoas irão votar nessa eleição da próxima sexta-feira. A situação já contava com os votos meio que contados, mas agora com a liberação do voto online, a possibilidade de mais pessoas votarem, a situação pode realmente se complicar para o casais. É o voto home office, né? Exatamente. Diante dessa situação do São Paulo, vamos supor, você tem o clube tem a política dele, o Ministério Público e tal, ele não pode agir. Mas, por exemplo, diante de tudo que está acontecendo no São Paulo, em outros clubes acontece também. Não poderia, fora da política do clube, por exemplo, uma intervenção oficial, uma intervenção do Ministério Público, por exemplo, e para tentar acabar com o estado de coisa em algum clube de futebol, como no São Paulo, aqui na Ponte Preta, no Vasco, no Corinthians, lembra? O Vasco foi vendido por uma... É possível, Júlio? Será isso? Por exemplo, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, tá todo mundo sabendo do estado de coisas que uma entidade vive, e só que por ser uma entidade privada, não tem como o Ministério Público participar. Será que há como... Não, mas aquela reportagem do Fantástico diz justamente isso. A Polícia Civil já está investigando, mas acho que tem as camadas, né? O Ministério Público fez intervenções no Cruzeiro, né? Depois das matérias. O próprio Internacional foi preso, lembra? Ex-presidente do Inter em 2016, sim. O Giovanni, não sei se é o Giovanni Luiz, o Marcelo, alguma coisa. Cara, vamos falar a verdade, a gente tá falando de São Paulo, mas é impossível não relacionar a ponte. A gente está falando de trabalhadores e aí eu englobo o jogador de futebol, desde o jogador até a tia da cozinha. São pessoas que não estão recebendo há meio ano. Sim. São pessoas que estão passando necessidade, independente do grau financeiro, mas pessoas estão passando necessidade. Será que não tem como alguma ação fora da entidade Ponte Preta para que possa salvar essas pessoas, esses trabalhadores? Acho que o Ministério Público tem que ser provocado, justamente para poder entrar eu acho que precisa de alguma movimentação, né? Mas, cara, é impressionante como os clubes de futebol no Brasil, eles estão falidos. Você pega um São Paulo que foi uma potência, tá aí, bilhão, noticiário policial. Mas seria uma ideia. Só lembrando que essa eleição do São Paulo agora é para os conselheiros, né, na sexta-feira. Caso seja aprovado o impeachment, passa para o crivo dos associados. Né? Como que você vai derrubar um presidente de clube? É impossível. É muita camada, é muita burocracia. Né? Não só para eleger, a gente teve aí Ponte Guarani as eleições, muita confusão até no regulamento das eleições. Pega o São Paulo, tem que passar por 400 camadas e todo mundo tá vendo o que tá acontecendo com o São Paulo. É impressionante. A política de clube de futebol é pior do que governo. Tá louco. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Vendo a situação do São Paulo, parece a do Manchester United em épocas douradas, mandavam no futebol, e hoje um na Europa e o outro aqui no Brasil. Os dois estão largados às traças. A única diferença é que o United tem bilhões e o São Paulo deve bilhões. O Wagner de Hortolândia. A situação do Manchester United é inexplicável, cara, porque é um dos times ainda mais ricos do mundo, né? Você sabe melhor que eu isso, mas sabia que o Manchester United é o time com mais torcedores no mundo, né? Por conta da China, né? Que exatamente. É o time com mais adesão de torcedores na China, e aí você faz a conta populacional. 1 milhão de torcedores. Vai dar muito torcedor mesmo ao lado do Real Madrid. Michael Carrick. Grande ex-volante. O mais cotado para assumir o lugar do Rubem Amorim, que foi demitido. Aliás, uma onda de demissões na Europa. Alonso, tá parecendo futebol brasileiro. Bom dia, amigos da CBN, parabéns à garotada do Bugre, mais uma excelente campanha. Se precisar de goleiro, lá na base tem. O JP de Moraes pegou muito tá mesmo. Mandando Ian Vieira pegou muito. Nossa, no final, teve uma bola salvou. que foi no ângulo, ele foi lá e deu aquele tapa. Salvou. Pum, defendeu. Aí, tá vendo? Aí a gente vai... o goleiro da Ponte foi bem então, também. Agora é na base. Foi a discussão de ontem, né? É na base, é ainda garoto, muita calma e muita paciência. Mas vamos supor, se você tem dois goleiros contratados, por que o terceiro não pega na base? Você precisa ir ao mercado, gastar pra trazer um terceiro goleiro, ao invés de aproveitar Carlos Eduardo, você sabe a resposta, Carlos Eduardo. Infelizmente eu não posso dar a resposta. Eu não vou falar uma aqui, mas a gente sabe. O goleiro fechando o gol, você precisa comprar um terceiro goleiro. Aí vem, né? Você vem aquele camisa 10 importante, aí do nada vem um outro goleiro junto. É verdade, né? A gente sabe como funciona aquele atacante beirada, com corrido, aí vem um
quinto zagueiro, aquele volante que nunca joga, aquele volante. Aí tá lá, né? Jogou no Guarani, pronto, ele já tem emprego por mais 2 anos, pelo menos. Acho que já no tá mínimo bom, numa já. Série A2. Já explicamos, Acho né? que já Já demos a entender. Pode dar sequência ao programa. Eu assisti ao Jogo da Ponte. Tamo hoje, né? Que tá escorrendo veneno. Assisti o Jogo da Ponte ontem, tinha um comentarista, Fran Sérgio, quem lembra dele? Não, foi sensacional. A transmissão. Ponte Preta de Campinas. Já comemorava a vitória da Francana quando a Ponte empatou. Cara, foi muito engraçado. Foi Grande cômico. abraço. Ficou pra sem ele, graça, é o mas Carlão do Miriam. Você foi o nosso assunto. Foi o assunto hoje, da manhã hoje. Toda manhã. Inclusive, Preciso no Gol ver da esse Ponte. vídeo aí, Não, cara. Cara, é muito bom, velho. Não, foi o jogo inteiro pra você ver. O Cassiano de Valinhos, amigo do Edu do Táxi Bugrino. Grande Eduzinho. Aproveitando, deixa o pessoal de Franca, realmente foi engraçado. Tá falando também sobre isso aqui. O ponto auge da transmissão, porque a Ponte empatou no apagar das luzes, né? E aí era abraço, e como é bonita o estádio Lancha Filho, olha as lanternas, lateral pra gol da Ponte. Gol da Ponte. Bom, mas o trabalho que tá sendo feito é maravilhoso. O Bruno manda aqui, ó. Bom dia, pessoal da CBN. Qual o horário do jogo do Guarani amanhã contra o 15 de Jaú? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã? Da Ponte às 5, né? 5 horas da Ponte tarde. Cruzeiro. Que beleza! É a O copinha. Fernando Gramari tá mandando mas aqui. 11 é legal, pô. Vai jogar lá então. A diretoria da Programa, né? Pô, mas Senão eu também teria nesse- ido lá. A diretoria Não, da vai, Ponte pode é ir, a gente incompetente ou desrespeitosa? Acho que tem um pouco dos dois nisso, né, Gramari? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. O Derivaldo também tá ligado aqui, sempre na audiência, nosso grande Derivaldo Souza participando, interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp. E daqui a pouco a gente volta com mais participações pelo 991869070. Fica à vontade para mandar aí todo mundo, a sua participação. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. EP Agro. Neste sábado tem lixia, a fruta do verão que ganha cada vez mais espaço na produção e no consumo do Brasil. Eu fui conhecer a maior da América Latina e também os impactos do novo acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que promete abrir mercados, mas também levanta alertas no campo. O EP Agro é comigo, Marcos Felipe, sábado, a partir das 9:30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. O comércio do Brasil com a China bateu recorde e superou 170 bilhões de dólares no ano passado. O valor representa alta de 8,2% na comparação com 2024 e é mais que o dobro do volume negociado com os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A informação consta na nova edição do relatório do Conselho Empresarial Brasil-China e foi divulgada pelo jornal O Globo. A elevação aconteceu em um contexto de tensões comerciais globais. No ano passado, o presidente Donald Trump impôs um tarifaço a uma série de países, o que levou a mudanças nos fluxos comerciais. O Brasil exportou menos para os americanos, mas buscou diversificar mercados para suavizar os impactos. E Taiwan alcançou um consenso com os Estados Unidos em torno de um acordo sobre o tarifaço do presidente Donald Trump. A informação foi confirmada por negociadores da Ilha Autônoma. As duas partes iniciaram as negociações em abril passado, após o líder americano impor taxas de 32% sobre as exportações taiwanesas. Depois, as tarifas foram reduzidas para 20%. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Mas assim, eu tava certo, porque, o jogo do Guarani mudou. Ontem, a federação louca pra divulgar os horários, copinha, louca. Da madrugada. Aí divulgou 15 de Jaú e Guarani, 11 horas da manhã. O jogo mudou, tá? São quantas mensagens? 25 mensagens. Fernando César mandou mensagem. Ortiz, grande Ortiz. Esmeriz, Lazarete. Obrigado. Tá desse Todo mundo. Rômulo Amaro. Audiência qualificada, hein, Júnior? Bastos, obrigado. Mauro Silva mandou mensagem. O jogo do Guarani passou pras 9h30. Dois horários ótimos, né, também. Que beleza. 9h30 da matina. Você tá nervoso, velho? Porque você me irrita. 9h30 da noite. 15 de Jaú. Não, Carlão. E pra você que torce pro Guanabara City... Quem? Também mudou o horário. Guanabara City? Lá de Goiás. Venceu o Vasco na primeira fase. Vasco da Gama? O Vasco foi eliminado pelo Pantera, velho. Mandar um abraço também pro pessoal lá do Guanabara City, porque eu falei que o jogo contra o Botafogo também seria às 11 da manhã, mas mudou pra 7h30. A fase. Então tá bom. Mas só um destaque final aqui da Copinha, em andamento, tem um jogo muito legal, tá rolando. Legalzão. Juventus e Nacional, lá no Comendador Souza, em São Paulo, clássico da capital paulista, é o Juvenal, né? Juvenal rolando, Juventus e Nacional, por enquanto 0-0, valendo clássico, vaga né? na terceira. Jogo tradicional. Clássico é Corinthians. 37 minutos da primeira etapa. Só naquela pergunta que você teve, Carlão, o nosso grande Elias Aredes ajudou aqui, ó. O Bahia sofreu intervenção judicial por alguns anos antes de ser entregue ao grupo do Guilherme Belintani e do Marcelo Santana. Sim. E um dos componentes que levou o processo à frente foi o Sidônio Palmeira, que é secretário de comunicação. Inclusive tem todos os detalhes no livro do Rodrigo Capello. Boa. Então no Bahia tiveram que convencer o Poder Judiciário sobre a gestão que estava sendo feita no Bahia. Precisa da provocação, porque o que nós estamos vendo aqui na Ponte Preta, eu acho que já é algo que já foge ou transcende o futebol. Né? Porque pessoas estão passando dificuldades, todo mundo está vendo o que está acontecendo, vira e mexe tem gente saindo, né? Com relação a jogador de futebol, que ainda tem um mercado. Agora, e quem trabalha no clube? E a tia da limpeza, e a tia da cozinha, o cara que cuida do gramado. Será que eles têm essa disponibilidade como tem um jogador de futebol, de poder sair e arrumar emprego? Então a gente está vendo uma situação que já saiu da esfera futebol. Por isso que precisaria. Eu acho que as lideranças da Ponte Preta, não só liderança, eu falo, as chapas, quem lidera ou tem interesse em comandar a Ponte Preta, deveria sim fazer uma provocação a um órgão maior para que aconteça alguma coisa, porque não pode uma entidade privada passar o que está passando e gente passando necessidade, né? Porque a gente está passando fome hoje quem trabalha na Ponte Preta. O Renato Alves está mandando aqui, gente, tá difícil, porque minha esposa tá me questionando por que tanto fico no celular. E eu tô tendo que explicar que é o tal do transferban, não tá entendendo, exatamente, né? Tem muita gente que fica dando F5 toda hora, vendo? né? Outra coisa revoltante. Não acontece nada. Outra coisa revoltante, o Marcelo, ele precisa ir à entrevista coletiva, mas ele tem que falar coisas que não pertencem a ele. Quem deveria falar constrangedor, as lideranças. Totalmente, Júlio, constrangedor. Ali era o presidente da Ponte ou o vice-presidente da Ponte, aí o Marcelo falou que o transferban, a Ponte só não saiu por causa de situações burocráticas. Poxa vida, se situações burocráticas no domingo à noite, na segunda-feira não conseguiu resolver, ela não vai pagar. Ou seja, o Marcelo ele foi obrigado a mentir. Eu acho que não é mentir, acho que foi passado pra trás. Não, ele sabe também, só que ele se coloca, ele dá a cara a bater. Não. Porque será que ele não sabe, velho? Não sabe. Então mentiram pra ele. Passado pra trás. Então mentiram pra ele. Mas eu acho que sim, eu acho que mentiram pra ele. Então tem mentira. Então me desculpe, Marcelo, mas tem mentira aí. Então passaram pra ele que apenas questões burocráticas separam a Ponte de sair do transferban. Questões burocráticas uma ova, porque se domingo à noite questões burocráticas, na segunda-feira você resolve. Não, mas aí até antes, porque ele falou que treinou com o time na quinta-feira e ficou sabendo que não é questão burocrática. Então por isso joga limpo com o torcedor, não tem dinheiro, vai brigar pra não cair, é o pior dos problemas a Ponte hoje dentro de campo. Perder pro Corinthians, brigar por rebaixamento, é o pior dos problemas. A Ponte, ela viveu a vida inteira passando por isso. Agora o maior dos problemas é a entidade, é salvar a entidade, porque a entidade está naufragando. É isso. Bom, aliás, Lupe, aproveitando o ensejo, então, vamos já entrar nesse mérito da Ponte Preta, que ontem tivemos mais saídas, né? Novas saídas, inclusive de mais jogadores que sequer estrearam com a camisa do clube. Eu não me lembro de
eu milito na imprensa há menos tempo que o Carlão, desde 2012, eu não lembro de nada parecido com o que está acontecendo. 2003, Júlio, aconteceu até o Paulo Gonçalves, né? Nossa fera do jornalismo aqui da IPTV, ele que criou essa série, né? Era o BBB da Ponte Preta em 2003, na gestão Sérgio Carnielli, Marco Antônio Berlim, e Abel Braga era o treinador da Ponte. E aí alguns bloqueios interferiram aí a vida da Ponte Preta também com relação à gestão do Carnielli. E todo dia tinha uma saída, né? Então o Paulinho Gonçalves, ele traçou esse paralelo com o BBB. Em tempos de Big Brother também, né? Então o BBB parte 2. Parte 2, da Ponte Preta, né? Exatamente. E hoje é o BBB 26 que tá bombando aí. É isso aí. Vamos lá, Lupe. Bom, vamos começar então, porque as informações da Ponte a gente consegue através do BID, aí se o Transferban caiu a gente tem que ver aqui no site da FIFA, porque oficialmente, eu vou até pegar aqui o que a Ponte colocou no último... No grupo da imprensa, né, que é para divulgar as informações do clube, a escalação do time que jogou ontem, a Copinha, o link, e hoje tá falando que a Indec vai realizar uma operação de trânsito, hein, pra partida entre Ponte Preta e Velo Clube. Às vezes parece que não estão tirando sarro, cara. Essa é a verdade. Ontem no BID, no período da tarde, quase noite, o Serginho, que jogou 29 minutos contra o Corinthians, Serginho, campeão da Série C, renovou o contrato para 2026, do nada apareceu como emprestado ao Norte. Sabe o que é o Norte? É um clube de Minas, de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e que pela primeira vez vai disputar a principal divisão do futebol mineiro. A Ponte não oficializou. A gente viu isso pelo site da CBF no BID. O Serginho jogou no domingo e ontem já estava em Montes Claros realizando a preparação da equipe do Norte que vai disputar o Campeonato Mineiro e joga contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. Norte que tem como técnico o Kleberson, campeão com o Brasil em 2002, campeão do mundo. E por que isso assusta? Porque se a gente pegar o banco da Ponte contra o Corinthians, o Serginho era o único que não era formado nas categorias de base ou que não estava servindo às categorias de base da Ponte Preta. O Transferban tá aqui, a gente tá com o site nesse momento aberto, 11h43, a Ponte continua impedida de registrar novos jogadores. E vários atletas vieram para Campinas para jogar na Ponte Preta em 2026, porém esses jogadores estão deixando o clube sem mesmo o anúncio oficial. Me fugiu o nome do lateral? Brian Borges já está insatisfeito. O Pedro Martins também, que veio do Sport, também não deve mais permanecer na Ponte Preta. Enfim, amanhã tem duelo contra o Velo, 21h. Para que os jogadores que permaneceram, estão treinando, jogadores que vieram, contratações, para jogar o Campeonato Paulista, a Ponte precisa resolver esse transferban entre hoje, para registrar os jogadores amanhã. O BID tem que ser sempre um dia útil antes do jogo. Eu acho que eu vou confirmar aqui nos campeonatos nacionais. Nos estaduais não sei se são 3 horas antes do jogo. Tá, okay. E aí eu vou confirmar isso aqui. Mas para registrar esses jogadores, a Ponte precisa quitar o transferban. Por enquanto, tá aqui, ó. Lista de clubes do Brasil que estão impedidos de contratar, são 10 no total, entre eles a Ponte Preta, Júlio. Só 2 questões aqui, até puxando um pouco pro Lupe aí, agregando também nas notícias do Lupe. Eu tinha curiosidade de entrar aqui no Instagram do North, ele acabou de anunciar o Serginho como jogador do time mineiro, então, portanto, há menos de 1 hora, o Norte anunciando o Serginho. E essa questão do Pedro Martins, eu estava acompanhando um podcast, aquele N45 lá do Nordeste. O Pedro Martins foi titular, inclusive, do Sport contra o Botafogo da Paraíba. O Sport perdeu de 3-0 um jogo treino e o Pedro Martins estava jogando no último sábado, jogando pela equipe pernambucana. Então, deve ser mais um jogador que não vem pra Ponte Preta, né? Carlão, passo a palavra para você. Não tem muito o que falar, né? Analisar a Ponte Preta no âmbito esportivo hoje é muito difícil. O que a gente vai falar? Você imagina o Marcelo Fernandes tendo que comandar um time, montar um time, estudar o adversário e ao mesmo tempo gerir todo esse problema que acontece na entidade, né? E no caso do Marcelo, dentro do vestiário. Esportivamente não tem o que falar. Ela vai jogar contra o Velo, talvez até com uma possibilidade de vitória, joga em casa, a torcida está saudosa aí em rever os jogadores do ano passado principalmente, mas não tem nem o que falar, é um time mal preparado hoje, é um time que psicologicamente está arrebentado
E se vencer o Velo, vai ser na superação. Como vai ser este 2026 para a Ponte? Eu acho que a Ponte hoje ela virou uma questão que transcende o futebol. É muito sério o que está acontecendo, é muito triste, é muito grave. A entidade não merece passar por isso. Os torcedores que fizeram bonito em 2025 não merecem. Eu acho que a Ponte precisa de uma sacudida. Eu acho que as lideranças da Ponte Preta que estão fora da entidade hoje, e aqui não vai coisa de chapa, essas bobagens que o Eberlin gosta de falar, mas eu acho que a entidade ela precisa ser salva. Então, neste momento, quem gosta da Ponte Preta, quem tem apreço e tem um poder, faz parte de alguma liderança envolvendo a Associação Atlética Ponte Preta, tem que se mover, porque o futuro do clube, o futuro da entidade é tenebroso. É isso, né? A gente fica agora tentando imaginar também qual vai ser essa ponte, né, Lupe, que vai entrar em campo. É difícil. Provavelmente o mesmo time que jogou contra a equipe do Corinthians, porque não tem muito o que mudar. Jogadores que foram destaque da primeira fase da Copa São Paulo já não estavam ontem no banco ou jogando contra a equipe da Francana. Então eles permaneceram em Campinas. O time da Ponte que venceu a Francana ontem nos pênaltis, a maioria dos atletas, esses jogadores eles eram reservas do time que foi montado na primeira fase. Vamos pegar o time que jogou contra o Curitiba, lá na estreia da Copa São Paulo. O time titular, a maioria, voltou para Campinas para servir o profissional. O time que eliminou a Francana ontem, com atletas reservas ou até de outras categorias, inclusive sub-17. Então, tudo leva a crer que... Tem só o Diego Leão, que é um pouco preocupante, porque ele machucou, né? Saiu machucado, aí precisa ver se vai Rodrigo Souza na defesa, se o Diego Leão não jogar... Ou se vai algum outro menino da base, né? Esqueci o nome dos meninos. Era um remendado, né? Damião, não foi um que entrou? Não, Damião é atacante, né? Esqueci, tá vendo? Mas é isso, né? A gente tá se familiarizando agora com acho que é Gustavo, enfim. Exatamente. Gabriel. Enfim. Bom, mas não tem o que fazer, não tem o que mudar muito. A Ponte, se não conseguir registrar os jogadores, a base, com uma ou outra troca, principalmente essa do Leão, deve ser a mesma que vai enfrentar o Velo amanhã no Moisés Lucarelli. Deixa eu atender rapidamente aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, né? Prezados da CBN, por que vocês não vão até a sede da Ponte e entrevistem os responsáveis por essa palhaçada que está acontecendo lá? Ah, meu caro Bruno, se fosse tão simples assim. Mas não é. E assim, nós já fomos algumas vezes, né? Inclusive o grupo EP foi um dos poucos grupos, né? Que fez uma imersão sobre o que está acontecendo na Ponte Preta, com todo o balanço financeiro, o aumento da dívida nos últimos 20 anos. Mas ponto é que a gente tem sempre a figura do Eberlin conversando, inclusive o Eberlin já nos atendeu algumas vezes aqui na CBN. O Torrano, acho que não fala desde dezembro. A gente fez uma entrevista, eu, Diego, com ele 2 dias depois da eleição. Então, foi bem no período eleitoral, depois disso não falou mais, enfim, né? E a questão assim, a questão não é que a imprensa, o Marco ele falou aqui, fala na Bandeirantes, fala na PAN, fala na Central, ele fala. Mas e outra coisa, gente, quando eu falo da impressão que é só o Eberlin, não é o Eberlin, só que eu percebo que o Eberlin, na realidade, ele não tinha condição, esse grupo não tinha condição de assumir a Ponte Preta. A Ponte foi campeã, ela foi campeã porque ela caiu. Ela fazia 300 anos que não caía pra Série A2, ela caiu. Ela nunca tinha disputado uma Série C no século, ela disputou. Entendeu? Então, quando você tem mudanças em alguma situação, é mudar pra melhor. E infelizmente a Ponte Preta ela não mudou pra melhor. A Ponte Preta ela tá voltando. Ela tá voltando em 95 com o Perichaib, ela tá voltando em 87 com o Carlos Vaquiano. Ela não mudou pra melhor. Então dá a impressão assim, é só o Eberlin. Não é só o Eberlin. Nesse trabalho maravilhoso que o GE fez, tem lá Tiãozinho, tem lá Vanderlei Pereira, tem lá Abdala, tem lá todo mundo que contribui para esse estado de coisa da Ponte. Só que a esperança do torcedor era que com o Eberlin, a Ponte tivesse uma mudança, não uma mudança radical, porque a gente sabe como é difícil fazer futebol no interior, mas tivesse uma mudança para melhor, mas isso não aconteceu. A dívida só aumenta, a Ponte tá caindo pelas tabelas, a Ponte não tem time para entrar em campo, a Ponte tem funcionário passando fome. Então, cara, isso não é uma administração correta. Eu não posso concordar com isso. Eu acho que o cara que gosta da Ponte Preta, o cara que gosta de esporte, o cara que é campineiro, ele não pode concordar com isso. O que está acontecendo na Ponte é gravíssimo. Gravíssimo.
transcende futebol. Eu acho que a Ponte hoje, ela virou uma questão mais importante que o futebol, porque ela virou uma questão humanitária, porque tem gente lá passando fome. E aí vem aí representantes da diretoria falar um monte de bobagem aí de transferban, que é questão burocrática. Não é questão burocrática. Não tem dinheiro, não tem como tocar o clube. Agora, quer largar o poder? Não quer. O problema é esse, né? A imprensa, os torcedores também ficam deduzindo as coisas, né? Ficam tentando adivinhar, será que é isso, será que é aquilo, porque não tem nada claro que aí vem da Marcelo, própria diretoria. Gente, pô, coitado do Marcelo, cara, um cara profissional, um cara que tá comandando aí um ambiente terrível, um vestiário horroroso. Imagine você chegar pra trabalhar sem dinheiro, todo mundo perdendo jogador toda hora. Perdendo jogador, todo mundo triste, chateado, e ele é o comandante. E aí ele tem que, como disse o Júlio, ele tem que ir em São Paulo, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, a imprensa do Brasil inteiro lá, passar uma situação constrangedora, né? Passa moleque. Sabe? Então é brincadeira. E a vergonha que faz os funcionários da Ponte passar, porque, pô, com todo respeito ao Paulinho, que é meu parceiro, eu brinco com ele, é o Rita Baden-Powell lá, mas, pô, vai colocar notícia da Indec, Ponte Preta e Velo Clube no grupo da Ponte Preta, de assessoria de imprensa? Gente, sabe? É mais fácil continuar quieto, né? Cara, então, quer dizer, além da diretoria, os homens fortes da Ponte, eles estão fazendo o clube se dissolver e o torcedor passar vergonha, os funcionários deles, eles passam vergonha, porque o Marcelo tem que falar bobagem lá em São Paulo, o Paulo Santana tem que colocar informação da Indec, Ponte Preta e Velo Clube. Cara, isso não é um clube de futebol, sabe? Não é sério. A gente não pode concordar com isso, não é possível. Muito bem, manda um abraço aqui pro Samuel Fidelis. Boa tarde, CBN. A torcida, a verdadeira torcida, precisa protestar seriamente. A Ponte é o time do povo. Torço para que a torcida se mobilize em um dos maiores protestos já visto. A situação está séria e a torcida precisa assumir. É aqui a mensagem do Samuca Fidelis, aqui está registrado também no nosso WhatsApp. Agora são 11h52. PP Games, a maior experiência gamer do interior de São Paulo. De discos de vinil a emuladores de videogames. É inegável que a geração Z vive uma paixão pelo analógico. Seja jogando nas TVs de tubo, usando joysticks antigos ou até descobrindo antigos jogos na internet. É no fliperama clássico onde tudo começa. Seja nas séries dos anos 80 ou nos aplicativos de celular. Clássicos como Pac-Man e Super Mario vão voltando à moda. E sucessos cinematográficos como Sonic só provam essa vontade de fazer parte de toda essa história. E é nessa mistura de passado e presente que encontramos o mesmo desejo comum. A vontade de jogar e se divertir bastante. De um jeito ou de outro, o certo mesmo é pegar nos controles e cair no game. Acesse epgames.com.br e garanta seu ingresso. Oferecimento Net Turbo Internet, telefonia e cibersegurança para a sua empresa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem, pela Superliga Feminina, nós tivemos 4 jogos pela 13ª rodada. O Bauru venceu o Mackenzie por 3-0, mesmo placar da vitória do Minas em cima do Barueri. 3-0 também pro Praia Clube em cima do Maringá fora de casa, e o Osasco venceu o Sorocaba por 3-1. Hoje tem mais um jogo pela 13ª rodada, o Brasília encara o Tijuca. Já pela Superliga Masculina, amanhã começa a 13ª rodada com o Vôlei Guarulhos e Suzano, São José e Praia Clube, e o Vôlei Renata vai até Goiânia enfrentar o Goiás às 9h. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Pão de forma Seven Boys tradicional 450 gramas, R$5,98. Azeite de oliva Galo extra virgem Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia.
Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. CBN Esportes Campinas. 11h55, só reiterando então, amanhã tem Guarani na Copinha, depois de eliminar o Corinthians. Qual horário, Lupe? Era às 11 da manhã, passou para as 9h30 da noite. Isso aí, Guarani 15 de Jaú. Lá em Jaú. Lá na terra de Alexandre Almeida, lembra do nosso ex-parceiro Alexandre agora Almeida? Ele largou o rádio. Agora ele está trabalhando com manutenção de piscinas. Isso aí, show. Show. Bom que dá pra dar um chibom, né? Limpa a piscina e já dá um mergulho. Cara, e dá um trabalho, hein? É verdade. O profissional que limpa e organiza piscinas em clube, residências, condomínio, cara, trabalho é pesadíssimo. E tem que ter toda uma cautela. Parabéns pra você que trabalha com piscinas. Grande Alexandre Almeida. Piscineiro, exatamente. Vamos lá, informações do Bugre, que ontem teve uma notícia bem triste, né? Aliás, eu conversava com um amigo nosso no sábado, com uns 20 minutos de jogo do Guarani. Eu falei assim, o Igor Pereira é bom jogador, hein? Ele acertou um sem pulo pra uma defesa do Vitor Hugo. E aí, esse amigo trabalha com o Matheus Costa, ele falou assim, é bruxo no homem. E aí, teve a lesão que deixa, assim, um espaço no meio campo, mas é porque o Guarani tinha muita expectativa em cima desse garoto, Igor Pereira. Inclusive, a apresentação dele foi bem legal. Então, foi uma notícia que nos atingiu muito aqui, porque as expectativas eram altas, né, Lucas? Eram muito altas. E o Igor estava, né, nos poucos minutos que atuou com o Guarani, com a camisa do Guarani, ele estava deixando uma boa impressão. Só que no segundo tempo, começo do segundo tempo, ele deixa o campo, com a ajuda ali de alguns membros da comissão técnica do Guarani. E num certo momento, eu até confesso que não fiquei com a impressão de que seria tão grave. Só que ontem o Guarani acabou comunicando nas redes sociais a lesão do ligamento, né, do Igor Pereira, que, assim, o Guarani não estipulou um prazo de recuperação. Só que a gente já tá nisso aqui há um bom tempo e sabe que quando uma lesão é de ligamento cruzado anterior do LCA, pode colocar aí de 7 a 9 meses no departamento médico. Não foi o Guarani que tá falando sobre esse período, e sim pelos outros casos que a gente tem de conhecimento, como é a lesão do Igor Pereira, que tá fora do jogo hoje e provavelmente de outros muitos jogos na temporada do Guarani. Sorte e boa recuperação ao Igor Pereira, que vai passar por cirurgia. Mas e no meio-campo do Guarani, quem joga? Algumas possibilidades. Quem entrou no lugar dele foi o Natan Melo, que aliás caiu no gramado no final do jogo, uma preocupação muito grande, mas pelo que a gente tem apurado, não deve ser problema pro técnico Matheus Costa. Tem o Ralf, só que aí muda um pouquinho, né? Porque o Ralf é mais o pegador, aquele primeiro volante que o William Farias fez no duelo contra o Primavera. E tem até uma outra opção. Você se lembra, Júlio, que o Guarani estava no mercado após a definição de um goleiro, de um camisa 8. E quem que chegou na sala de imprensa para ser apresentado com o Kaique França? Fabrício Dias. Pode ser também uma das novidades nesse time do Guarani. Descarto outras mudanças? Não. Na direita, Rian é dúvida. Estava machucado. Cicinho não deixou uma boa impressão. Rafael fez gol. Será que ele pode jogar fora de casa? É uma possibilidade. Então o técnico Matheus Costa, inclusive, falou a respeito sobre esse jogo, processo de recuperação e de uma possibilidade de mudança de jogo lá em Novo Horizonte, hoje contra o Novo Horizontino. Uma competição extremamente equilibrada, não cabe aqui a tradição de um clube e de outro. Isso não cabe. Agora, a gente tem que entender o nosso adversário também, que tem as suas qualidades, né? E não vai ser diferente contra o Novo Horizontino, que também tem as suas qualidades. É a gente continuar brigando, lutando de igual para igual e buscando a nossa vitória. Nada vai ser alterado. A gente lamenta que deixamos 2 pontos aqui porque a vitória estava na nossa mão. Agora a gente vai jogar também contra um adversário que tem um ataque também com grandes jogadores, assim como a defesa nossa tem grandes jogadores. Então é um embate.
são grandes duelos e a gente vai buscar a nossa vitória agora fora de casa, tentar recuperar fora de casa esses pontos perdidos que deixamos em casa aqui. Kaique França, Cicinho ou Rafael Rodrigues, Donatão, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Natan Melo ou Ralf, Diego Torres ou até mesmo Fabrício Dias, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca é o provável Guarani para enfrentar o Novo Horizontino, que perdeu na estreia para o Santos. Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Gabriel Bahia, Patrick e Mike, Luiz Oyama, Leonaldi, Rômulo, Diego Galo e Tavinho e Robson no ataque. Uma coisa eu tenho certeza, a possibilidade de Lei do Ex hoje à noite entrar em ação, ela é muito grande, seja por um lado, seja por outro. A gente vai ter hoje no pré-jogo, né, toda a análise envolvendo essas possibilidades, só sobre o Igor Pereira, né, Carlão? Notícia triste, né? Isso me pega, cara. O atleta, ele deu uma entrevista super legal na semana passada, nós falávamos isso, e dentro de campo também correspondeu diante do Primavera e vai ficar aí um bom tempo. Não sei não, viu, cara? Eu acho que vai cair no colo do Fabrício Dias, né? O Ralf é volantão, foge um pouco dessa característica, ou o Natan, eu acho que um desses dois aí. É isso, gente. 4 horas tem Arena. A gente se encontra também na jornada. Grande abraço a todos. Até a próxima. Repórter CBN. 13 de janeiro de 2026. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que o menino de 8 anos que havia